meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. Que significa, mais uma vez, repito hoje o que disse ontem, não respeitar o limite criatural significa querer buscar os privilégios de Deus, querer roubar o que pertence a Deus, pretender uma vida tal como se Deus não existisse e Deus nada tivesse a que nos indicar. O pecado de Adão, na verdade, é o pecado comum, atual, de toda a humanidade. Adão quis roubar o que pertence a Deus, não quis receber de Deus a deificação, quis, por sua conta, arrancá-la de suas mãos com a própria astúcia. E naquele momento morreu. Não morreu de morte biológica. E, portanto, o principal aqui, o principal castigo não é a morte biológica, é a morte nas nossas relações vitais com Deus neste mundo e após a vida neste mundo. Chamados a vivermos a vida de Deus e a recebermos de Deus o que é divino, o homem, com as escolhas catastróficas que fez e que faz, porque estes capítulos são atuais e é a partir da atualidade que foram projetados no passado, se tornam incapazes da vida de Deus. E aqui gostaria de abrir um parênteses. O texto de Gênesis nos diz que o homem, na sua sede de onipotência, sem esperar receber de Deus a deificação, tentou arrancá-la de suas próprias mãos e perdeu com isto a sua amizade. Torna-se um simples ser mortal que deve conhecer e experimentar a morte, isto é, o afastamento da fonte de vida que é Deus. É interessante notar, e esses capítulos devem ser lidos cristamente, porque quem é cristão, que Jesus Cristo, o segundo Adão, realizou um movimento contrário ao primeiro. O primeiro quis subir por sua própria conta até o nível divino e precipitou-se para baixo. É o que acontece todos os dias com os nossos pecados pessoais. O segundo Adão, Jesus, embora de origem divina, afirma-nos Paulo no hino pré-paulino da carta aos Filipenses, capítulo 2, não fez alarde de sua igualdade com Deus, mas se humilhou profundamente até a morte de cruz, enquanto Adão queria subir desmesuradamente e foi precipitado, o segundo Adão, embora sendo Deus, humilhou-se até a terra, até a morte de cruz, e foi exaltado. Foi por causa de Cristo e pensando em Cristo que Deus nos criou, homem e mulher, em Adão e Eva. Cristo não veio a este mundo apenas para redimir o pecado. O pecado fez com que a presença de Cristo fosse também redentora. Mas os textos últimos do Novo Testamento nos dizem que tudo foi criado em Cristo e para Cristo, até mesmo Adão e Eva e todo ser humano.